Agora a gente vai falar sobre, dentro desse mundo da álgebra, né, dentro de equações, ou apenas dentro de expressões algébricas, de como a gente enxerga essas restrições que a gente tanto fala, né, que são coisas a ver com o que a gente vai ver em funções lá na frente, que é como achar o domínio do que eu estou falando, em que mundo que eu estou. Quando eu olho para uma equação, para uma fração, para uma raiz, como é que eu elimino problemas? Porque algumas coisas só existem dependendo do contexto. E isso é muito importante na matemática, que é onde a gente mais erra, tá? Então eu coloquei aqui aquilo que a gente já falou algumas vezes, que é o quê? Quando eu tenho uma fração, né? O que que eu quero que vocês olhem para essa fração? O que está na cabeça de vocês? Isso aqui, ó. Eu tenho uma fração e eu sei que o denominador não pode ser zero. Isso aqui é o que define a condição de existência dessa fração. Essa fração só existe quando você diz que o b é diferente de zero. Senão, você pode falar assim, ué, mas e se o b for zero? Então aquilo ali não vai existir. Realmente, verdade. E isso parece abstrato, mas quando você vê algumas aplicações, aí isso aí não cai na prova, mas em economia, em física e química, você chega em algumas coisas e aí você fala, ué, mas e se isso aqui eu não defini que é diferente de zero? Como é que essa fração existe? Como é que essa teoria aqui está certa? Então é mais ou menos assim que funciona. Vamos ver o primeiro exemplo sobre frações. Quando você tem uma fração desse tipo, qual é a restrição aqui? É uma fração, né? Em cima você tem o quê? Basicamente um polinômio, né? X mais um do primeiro grau. Bem, qualquer valor que você coloque ali está ótimo, seja x negativo, positivo. E nesse mundo aqui a gente está falando de quê? Eu disse alguma coisa? Não. Então a gente está no mundo dos reais, né? A gente está no mundo dos reais, é legal saber isso. Então, bem, em cima, tudo bem. Embaixo é denominador. Então, x menos um ele tem que ser diferente de zero, o que dá para a gente que x é diferente de um. Não pode ter x igual a um, caso você resolva aí o seu problema e ache que x era igual a um. Não, não pode x igual a um. Elimina esse caso. Beleza? Aqui embaixo, mesma coisa. Só que aqui, bem, você diria que o x ali de baixo é diferente de zero, né? E para que serve isso, por exemplo? Porque quando você simplifica esse negócio, coloca o x em evidência em cima. X vezes x mais 2, né? Embaixo mantém o x. Por que você pode dizer para mim que você corta aqui e corta aqui? Né? Como é que você corta assim o x? Cortar o x em cima e embaixo, lembra, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que você dividir em cima por x e dividir embaixo por x. Lembra que essa é a verdadeira matemática, dando um sobre um. Só que isso aqui, quando você divide por x, você não está no mundo dos reais. O zero está nesse mundo. Então você está me dizendo que você está dividido por um cara que poderia ser zero. Isso estaria errado, entendeu? Esse passo daqui para cá estaria errado. Só que quando você diz que a restrição é que x não vai ser zero porque é uma restrição do denominador, sem dúvida você pode cortar. Entende de onde que vem? Isso aqui resulta em x mais 2. É daí que vem toda essa história, beleza? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Continuando. Nas raízes, o que que eu tenho para as raízes, né? Quando eu tenho a raiz de alguém, né? E eu estou falando aqui de raízes, vamos botar aqui de ordem par, né? Raiz quadrada, raiz quarta e por aí vai. Eu tô te dizendo que dentro. Isso aqui é importante, tá? Porque se for ímpar, vale número negativo dentro, né? Raiz ao cubo de menos 8 é a mesma coisa que menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Então, cuidado, tá? Isso aqui é importante. Continuando. Na raiz de A, qual é a restrição, então? Que A tem que ser maior ou igual a zero. Pode dar igual, né, gente? Raiz de zero é igual a zero. Raiz de zero é igual a zero, correto? Então, por isso que é o sinal de maior ou igual. E no sinal de maior ou igual, a gente tem algo
não negativo. Cuidado para não dizer que é positivo, que às vezes até eu mesmo erro, tá? É não negativo. Beleza? É uma restrição. Vou escrever aqui. Beleza? A é real, não negativo. Vamos agora fazer um outro exemplo.